que eu vivi antes de te conhecer perdeu todo o sentido, e o que eu era já não quero ser. Esta força que há em mim, que me ensina a prosseguir, que tira todo o meu medo e me amou sem nada exigir, transformou meu coração, derramou do seu poder, e através de seu Espírito eu hoje sei o que é viver. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar, faz renascer. Vem confessar, coração crer, então verás o que ele vai fazer. Olhando para ti, eu consigo compreender que o impossível nesta vida é possível pelo seu poder. E a vida que eu vivi antes de te conhecer perdeu todo o sentido, e o que eu era já não quero ser. E esta força que há em mim, que me ensina a prosseguir, que tirou todo o meu medo e me amou sem nada exigir, transformou meu coração, derramou do seu poder, e através de seu Espírito eu hoje sei o que é viver. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar, faz renascer. Vem confessar, coração crer, então verás o que ele vai fazer. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar, faz renascer. Vem confessar, coração crer, então verás o que ele vai fazer. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar, faz renascer. Vem confessar, coração crer, então verás o que ele vai fazer. Vem confessar, coração crer, então verás o que ele vai fazer. O que ele vai fazer. Ele é Jesus. Exaltado seja o teu nome. Vem confessar com o teu coração crendo, e tu vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Saudamos os irmãos, os amados amigos, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, mais uma reunião do Cordão, diretamente de Sapucaia do Sul City, para todo o planeta Terra. O dia é 20 de fevereiro, o ano 2019 depois de Cristo. Estamos aqui ao vivo e em cores para você. Você que nos acompanha ao vivo, vai compartilhando com os teus amigos do Face, vai pegando os teus contatos, vai convidando para estar junto conosco, cultuarmos juntos nessa reunião, nessa congregação santa, aonde nós estamos adorando em espírito e em verdade o Rei da Glória.
É motivo de muita alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Já podemos sentir a presença de Deus desde quando começamos, instantes antes de começar a reunião. Estamos aqui passando o som e o Espírito Santo já se fazia presente em nossos corações. Estamos aqui cheios da presença dEle para dizer para ti algo da parte dEle hoje. Para você que também tem tido perdas na tua vida, perdas familiares, perdas na tua área emocional, na tua área espiritual. E eu sei o que eu estou dizendo porque essa semana que passou eu perdi meu pai. Hoje faz 9 dias que ele partiu para a glória do Senhor. Perdi a companhia dele, perdi a convivência carnal dele, mas ele está aqui dentro, muito mais próximo de quando ele estava vivo. Porque é assim que é, assim que vai ser. Eu tenho uma mensagem de Deus para ti, não perca a mensagem que Deus preparou no meu coração. Desde o dia 11 eu estou mastigando essa palavra para entregar para você, que obviamente não teve como estar junto conosco naquele velório, como diz a palavra, a casa de luto. Muitas vezes ele é muito melhor do que estar numa casa de festa, porque ali que a humanidade vê o fim de todas as coisas. Eu tive a oportunidade de, em estando ali, fazendo toda a parte litúrgica do sepultamento, na verdade foi cremado meu pai, mas no velório dele, eu vi pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, não apenas o emocional da partida, da saudade daquele que vai, em relação a nós que ainda estamos aqui, mas é por um pouquinho de tempo, porque hoje, se você ainda não entendeu o propósito do Evangelho, com certeza o Espírito Santo vai abrir tua compreensão nessa noite, nesse dia, se você estiver assistindo a reprise desta reunião. Não importa a data, assim como a Bíblia se renova todo dia, tem textos ali com mais de 2000 anos, essa palavra não ficará em branco, não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual nós estamos enviando. Boa noite a todos, amigos do Face. Queremos também, já antes de passar para o pessoal do Face, saudar as minhas abençoadas também que já se fazem presentes aqui essa noite. A nossa querida irmã Suami, sempre é motivo de alegria. Viver na prática aquele salmo, quão bom e suave é que a gente esteja em comunhão, em união. E a irmã é um motivo de muita alegria sempre estar conosco. Desde quando nós começamos na garagem, lembra, irmã Suami? Coisa maravilhosa foi aquele tempo. Foi um tempo de aprendizado, um tempo de realmente de comunhão, né? de aprender a viver como Cristo, de entender o propósito da igreja na terra. Aquilo foi uma experiência única. A Rafinha também está aqui hoje, nosso diácono Davi também já está preparado aqui também, está crescendo. A Andréia, eu, pastor Salvador, pastor André, nosso querido irmão Romildo e a pastora Denise filmando aí essa reunião maravilhosa. Deixa uma saudação para todos aí, Dedê, quem é que está por aí, para a gente poder cumprimentar. Cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem já chegou até aqui, Kellen Santos, Amém. Marilane Oliveira, Lauro Abreu de Abreu, a Marilane está dando boa noite. Boa noite. Para todos, a paz, mandando beijos. Paz. Enio Santos, Tatiana Martins, a nossa irmã querida Marilane, Hello, my sister. Made in England. How are you? A gente está se metendo a falar inglês, a gente é besta, né? Ivone Saqueli Silva, Nilza Moraes. É Nilza de Caçapava? A Nilza está aí assistindo, que bom, irmã. Nós estamos bastante essa semana. Jeremias Vieira. O profeta de Deus também linkado conosco, glória a Deus. Eli Fortes, está mandando a paz do Senhor Jesus, Paz, meu irmã. querido irmão. Deus abençoe. Josuel Fernandes. Amém. Por enquanto é isso aí. Por enquanto são estes Glória a aqui. Deus. Muito, muito, muito contente de estar aqui essa noite. Eu queria já antecipadamente agradecer a todos que mandaram infinitas saudações para mim via Facebook, via WhatsApp, pessoas que me telefonaram também. Desejando os pêsames pela partida do pai, que nos pegou de surpresa. Realmente ele estava num processo de restauração, ele estava sendo tratado, muito bem cuidado numa clínica onde tinha um tratamento intensivo de fisioterapia, o que se tornou imprescindível para ele, para que ele voltasse a andar. Teve uma forte pancreatite e no final de sua vida essa pancreatite, que até então parecia controlada, ela gerou uma sepsemia que levou a uma parada cardíaca e o levou a óbito. Então foi tudo muito rápido, ele se internou no Conceição novamente, depois de já estando na clínica. Na sexta-feira, sexta para sábado, ele se internou e de domingo para segunda, Deus o chamou.
Eu recebi com muita paz, apesar de muita tristeza, é claro, né? Porque toda despedida é triste, mas ao mesmo tempo um conforto espiritual que eu ainda não tinha experimentado na minha pele. A gente prega a palavra, irmãos, e uma coisa é você falar, outra coisa é você viver o que você prega, né? E quando você tem uma experiência verdadeira com Deus, com o Espírito Santo Consolador, que é aquele que realmente consola os nossos corações, você passa a ter uma referência diferente da vida eterna. Você passa a ter uma compreensão de todo o esforço em falar do amor de Deus, como eu tive com o Pai. Já faz 14 anos, vai fazer 14 anos agora em 2019 que eu estou com Jesus, e desses 14 anos, há 12, meu pai se entregou para Cristo também, teve essa compreensão, não endureceu o coração quando ouviu a pregação, e começou um processo de transformação tanto na vida dele quanto na vida de meu tio. E é interessante que eles eram tão apegados, já mesmo não conhecendo Deus, para você ver que não tem nada a ver com religião. Jesus não tem nada a ver com religião, nem com seita nenhuma, irmãos. É o próprio Deus encarnado na terra que esteve aqui, e hoje se faz em espírito em nossos corações, transformando o caráter do homem, fazendo nós nos assemelharmos ao Criador. E o pai e o tio eram tão apegados, e aquilo fortificou mais ainda o amor deles, entre eles. Tanto que meu tio faleceu, partiu no ano passado, e 6 meses depois, exatos 6 meses depois, Deus recolheu o pai. Então, para você ver que Deus tinha um propósito, né? Aquilo, ele lia a Bíblia na madrugada, ele buscava a compreensão do Evangelho, me perguntava algumas coisas que não entendia. E eu vim perceber que realmente Deus tinha algo especial, né? Que Deus queria realmente falar algo mais profundo no coraçãozinho dele. Alguns textos que ele não entendia, ele me perguntava, e a gente foi aos poucos evangelizando, e depois houve um período de tristeza com a perda do irmão, onde ele realmente não sentia mais vontade de estar aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente pede que vocês estejam atentos, estejam conosco, para que a gente possa realmente falar algo da parte de Deus nessa parte, em relação a como é que fica a vida eterna, como é que fica depois que a gente sai daqui. O que acontece, irmão Jair? O que vai acontecer? O que está acontecendo com o pai, com o tio lá no céu? O que está acontecendo com os nossos parentes que já partiram alguns anos atrás? Eu estou desde o dia 11 meditando nessa palavra. Eu espero que eu consiga trazer assim em síntese, porque é algo assim que você fica 3, 4 horas falando sem repetir, sem cansar. E eu creio que Deus tem algo para edificar a tua fé, teu coração, e você vai entender o propósito do Evangelho em tua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Mais alguém por aí, Lili, querendo falar conosco? A irmã Ivone Saqueli está dando a paz do Senhor. Amém. A todos os irmãos. O Denis Silva, que é a paz do Senhor Jesus a todos. Denis de Poços de Caldas, Minas Gerais. Maravilha, de Minas Gerais. Maraliane Pires, boa noite. Boa noite, querida. O Senhor abençoe a todos. Amém. E o irmão Gelson Parisotto, que botou abraços, meus irmãos. Estamos morando em Itajaí, Santa Catarina. Vamos até uma hora visitar os irmãos em Itajaí, pode ter certeza disso. Saudade de ti, meu irmão. Glória a Deus por isso. Eu queria também agora já passar para a irmã Suami, que ela tem algo da parte de Deus para passar para os irmãos do Facebook, irmã. E depois a gente vai fazer uma oração. A irmã mesmo pode orar depois, assim que terminar de ler aquilo que Deus falou no teu coraçãozinho. Amém? Pode aproximar um pouquinho mais dela, para ficar bem legal o áudio. E o Davizinho também já está querendo também participar, quer falar. Ele está por enquanto falando língua estranha. A BA, a gente está tentando pedir a revelação de Deus para tentar entender o que ele quer dizer. Ele está começando a querer falar. Então, a irmã Suami com oportunidade. Eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor. E quero dizer da minha alegria de estar aqui junto com os irmãos. Essa reunião tão boa, tão agradável, e que bom que todos pudessem estar aqui junto de nós, né? Porque a gente sente Jesus aqui neste lugar, porque nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós sabemos que algo acontece, algo de bom acontece com nós. E eu sei que esta noite, pessoas que estão escutando, que estão com necessidades e escutando com fé, e eu creio que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer aquilo que você está
desejando que Ele faça. Porque o nosso Deus é assim. Nós nos colocamos na presença dEle e Ele faz. Mas precisa nós ter fé. Então eu quero deixar uma palavra para os ouvintes, que é no Salmos 67, que nos diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que coisa linda, né, irmãos? Em primeiro lugar, assim, ó, Deus tenha misericórdia de nós. Então, nós temos que nos humilhar na presença dEle. E é o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Nós estamos pedindo misericórdia para o Senhor. E eu sei que o Senhor não lança fora aquele que pede misericórdia. Então, assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele já nos abençoou. Mas hoje Ele tem bênçãos novas para nós. E para os ouvintes também, que estão escutando com fé. Deus vai fazer na tua casa. Eu creio que Deus esta noite está se manifestando. Porque desde que eu cheguei neste lugar aqui, irmãos, não é um costume da gente dizer isso. Não estou dizendo por costume. Mas desde que eu cheguei aqui hoje, eu senti a presença de Deus neste lugar. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, irmãos. Nós estamos falando das coisas de Deus aqui. E por isso eu sinto o Espírito Santo de Deus. E eu creio que se você ficar escutando, você vai receber aquilo que você está pedindo esta noite. Vai receber, porque o Senhor está aqui e Ele está também na tua casa para te abençoar. Então vamos crer, vamos ficar unidos numa só fé. E o Senhor vai fazer. E depois nós temos testemunho para contar daquilo que o Senhor fez nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ele está aqui nesse lugar como está aí contigo. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai.
posso crer na ressurreição. É porque Ele vive, eu posso crer no arrebatamento. É porque Ele vive, eu posso crer na vida eterna. É porque Ele vive que a gente pode entender qual o propósito de a gente ser igreja na terra como um cordão de 3 dobras, um ajudando o outro na caminhada. Só porque Ele vive. Só porque Ele deu a vida por nós. Só por isso. Tão somente por isso. Nessa simplicidade que é o Evangelho. É por isso que a gente se reúne aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Porque quando nós fazemos isso, estamos exercendo uma atitude de fé, uma atitude de amor da criatura para com o Criador. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados, a nossa miséria humana vai sendo transformada. É quase que um processo de arrebatamento, transformação, mudança de mente, metanoia, ainda nesse corpo corruptível. Mas o coração vai mudando, você vai ficando mais gente, vai ficando menos instinto, mais coração, menos impulso, mais paciência, mais amor. Porque Ele vive, eu posso crer que dias melhores virão, nessa e na vida vindoura. Se creres, desfrutareis, bebereis, comereis o melhor desta terra. Amém? Mais alguém conosco no Facebook? Pastora Denise Jordão Oliveira de Lima. Só para avisar então o povo que quando caiu o sinal eu não tinha conseguido registrar o nome de todo o pessoal que estava aqui. Então aqueles que a gente não falar, infelizmente foi porque não deu tempo, né? Nosso sinal caiu, mas voltamos já. Aleluia. A tia Dila está aqui. Ô, titia. Estou assistindo. Glória a Deus. Que bom que a O tia Denis Silva eu já tinha comentado, né? De Minas Gerais, Ivanise. Aleluia. Jussiano Santos, de Caconde. Caconde, glória a Deus. Caconde, São Paulo, né? Abraço carinhoso aos irmãos do pastor Jair, missionário Francisco, aquele povo da Cordeiro de Deus que a gente tanto ama. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que tantas vezes já nos levou a São Paulo para louvar a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor em cada um de vocês aí, da Cordeiro de Deus. Márcia Beatriz Gil, Rafael, Eli Santana. Aleluia. A família toda, tá? Ivanista, tá Israel, tá Rafael. Aleluia. Enio Santos, José Brito, Pastor Gilceu. Ah, esse varão abençoado. Você tem que vir aqui, Vaso. Eu vou mandar passagem aérea para ti aqui de Gravataí, escala direto em Sapucaia, para você participar de uma das reuniões. É um homem de Deus que a gente chama Pastor Gilceu. A gente sempre que pode estar junto adorando a Deus. Quem mais está por aí? Juliana Lima. Amém. Conceição Gomes, Josemar Fagundes, Josemar também. Glória. O Adair Paula. Lá de São Francisco de Paula. Amém? Paz, irmão. Pensei nesse varão hoje. Pensei nele hoje. Dando a paz Eu aqui. estava em oração, pensei em ti, varão. Pensei em ti. Hoje a gente tem muita vontade de voltar a fazer uma reunião do cordão aí em São Francisco de Paula. Aliás, hoje eu mandei uma postagem, poucos irmãos entenderam quando eu falei assim, hoje, somente pelo Face. O pessoal pensou que ia ter reprise. Não, gente, quando eu falo que é pelo Face, é porque nós não estamos ainda transmitindo pelo YouTube, não estamos ainda transmitindo pelo Instagram, não estamos ainda transmitindo pela TV nem pelo rádio, somente pelo Face. Amém? Mas estamos ao vivo em cores. O irmão Jeremias mandou uma mensagem rápida aqui, Amém. pedindo desculpa que o celular dele travou. Internet está travando hoje, A irmão. internet, Fica em irmão, assim paz. como tem a palavra de Deus que fala que o caída do homem e o levantar é de Deus, irmão. A desconexão do Face é do Face. Mas a reconexão a pastora faz aqui, tudo segue. O cair pode ser do Face, mas o conectar é da pastora Denise. Ô, glória. Aleluia. Quero dar uma oportunidade agora para a nossa querida Andréia Vialmo, algo da parte de Deus. Eu não sei se você quer fazer já com a Rafinha para ler, aí vocês que decidem. Aqui é tudo muito espontâneo. Segura esse diácono Davi aí para ele também, daqui a pouquinho ele vai começar a ler alguma coisa para a gente também. É bem ligeirinho. Eu acho que o Davi não vai ler, o Davi vai ficar cantando. Ele é adorador, né? Ele vai Eu vou pedir aqui um microfone para a Rafinha poder falar um pouquinho mais alto, porque ela está com um pouco de sono, ela passou em vigília hoje, orando. Toda a madrugada está com bastante sono. Que começou a escola, a gente sabe como é que é, né? Criança, depois das férias, é complicado. Então assim, fala bem pertinho do microfone, Rafinha, e olhando para os irmãozinhos que estão lá, tá? A paz a todos, que Deus os abençoe. Então a gente vai ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 1,
versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, que nada está acontecendo, que Deus não está nos vendo. E muitas vezes não é o tempo, não é o momento. Mas para Deus nada é impossível. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, se for o melhor para nós, vai acontecer. E aquilo que a gente mais espera, aquilo que a gente confia em Deus, aquilo que a gente tem fé, que Deus está no caminho, é aquilo que a gente basta só esperar. E às vezes, muitas vezes, o esperar é difícil. Pra gente que vive num mundo imediatista, o esperar é complicado. Mas a espera gera fé. Tremenda a palavra, tremenda. Lucas 1,37, porque nada é impossível para Deus. Tem outras versões que falam que nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Quando Deus falou para Maria que o Espírito Santo a cobriria e faria vir à terra aquele que se sentaria no trono de Davi. Aleluia. E esse Deus maravilhoso está vivo, irmãos. Está vivo. A gente percebe na aflição, no momento da desgraça, a manifestação da graça. A gente vê no luto, na tristeza, no vazio da nossa alma, o preenchimento do Consolador. A instrução da palavra nos é passada pelo Espírito. É quando a Bíblia deixa de ser apenas um texto, um livro com uma escritura, e é o próprio Verbo encarnado falando conosco. Essas experiências que eu tenho tido esses últimos dias, em profunda reflexão, diante daquilo para qual Deus me chamou, e eu, se é que tem um arrependimento, é de Deus não ter me chamado antes para isso. Porque quando eu vi o que Deus fez no meu pai, no meu tio, quando no meio de uma falência, no meio de uma tragédia familiar, na área financeira, onde ele sempre tentando fazer tudo certo, dando tudo errado, quando você está com Cristo, você percebe que mesmo dando tudo errado, está tudo certo. Porque Deus tem a maneira de trabalhar. E como a própria irmã Andréa falou agora, quando você pensa que não está acontecendo nada, é no meio deste abismo que o impossível de Deus se manifesta. E assim foi com meu pai, eu ainda em São Paulo, morando em São Paulo. Os primeiros meses de conversão, o pai me liga e me diz: eu tenho algo a te contar. O que foi, pai? Ele fez um suspense, fez um mistério para me contar o que estava acontecendo. E era muito bacana quando eu conversava com ele por telefone, né? Ambos trabalhavam juntos, então eu sempre falava com eles final de expediente na firma deles. Eles tinham uma assistência técnica de refrigeração e ar-condicionado. E no momento em que eu queria falar com ele, automaticamente o tio pegava na extensão. E os dois falaram junto: descemos as águas. Irmãos, pensa numa alegria, um choro de alegria, quando espontaneamente o Espírito Santo convenceu os dois do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o espírito do Evangelho, você passar a mensagem, não tentar convencer ninguém de nada, porque nós não temos essa capacidade. A gente fala, a pessoa abre o coração e o Espírito age. Tão somente assim. E eu vi Deus fazer algo grande na vida do meu pai e na vida do meu tio. Noites e noites ele lendo Bíblia, parecia assim que estava ficando doido aos olhos naturais, porque o Evangelho é loucura. E hoje eu sei muito bem aonde ele está. Portanto, naquele velório, que é Deus para ele. Como todo cristão que tem compreensão da vida eterna, só dei um até logo. Porque já, mais um pouquinho de tempo que tiver que vir, virá. E não tardará. Pode falar, pastor. A irmã Evanise colocou a paz do Senhor a todos os amigos e irmãos do C3D. Gostaria de pedir oração para o irmão Levi, que está assistindo hoje, e hoje é o aniversário dele. Levi. Parabéns, meu irmão Levi. Amém. Que Deus te abençoe, varão. Que meu Deus, que se chama Já, possa te visitar e agir no meio daquilo que são as tuas necessidades. Pedir, dar-se-vos-á, como fala lá em Mateus 7,7. Em nome de Jesus. Também está assistindo Oswaldo Lucas, Priscila Dias, Marcelo Coste Nolibos,
E o irmão Israel está mandando a paz do Senhor a todos os irmãos de perto e de longe e que estejamos firmes na rocha que é Jesus. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 14, o evangelista nos diz, Jesus falando, narrando aquilo que Jesus havia dito: não turbe o coração de vocês, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Lá no céu, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, não ia inventar história para vocês, não ia vir com um conto de carochinha para vocês. Descansem em mim, porque em breve meu pai vos enviará outro Consolador, e ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Não se turbe. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendei ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Alguém por aí, pastora? Pode falar. Mas Olha. Fabrício Alonso e Augusto Souza, vulgo Xodó. Tô em cima do muro. Xodózinho, estamos aguardando tua visita, querido. É, Grande evangelista. Esperando essa preciosa visita. É. se escondendo aí, né? Não demora muito que daqui a pouquinho Jesus está voltando, você vai perder a bênção. Aí só no céu. Tá no meio da gaveta aí. Glória a Deus, Xodó é maravilhoso. E temos que fazer enquanto ele está vivo. É, enquanto é dia. Enquanto é dia. Enquanto é dia, E verdade. depois não adianta mais, né? Enquanto é dia, faz a obra enquanto é dia. Glória a Deus, aleluia. O Fabrício Alonso está dizendo: estou em São Paulo. Amém, Fabrício. Deus te abençoe. Bom que o pessoal está dizendo de onde é, né? Então a gente Que tem bom. Minas Eu fico feliz Gerais, com isso. Você São dizer, Paulo, a região é importante a gente saber. Anglaterra, Minas Gerais, Bahia. Até os confins da terra, viu, irmão? Sabe como é que Deus faz? A gente sentadinho aqui está indo longe, né? Daqui a pouquinho Deus permite que nós andemos por essa terra como é promessa dele, né? Isso fora do estado, fora o pessoal daqui Sim. mesmo, Sim. né? De onde é a tua prima, Dedé? Flores da Cunha, né? Ela colocou aqui, mas como teve aquele sinal. Não, foi esse lugar que ela falou. É que eu não. Interior aqui. Tem a irmã Nilza lá de Caçapava. Aleluia. Eu queria orar agora pela minha família, pelos meus familiares e pelo familiar de todos aqueles que perderam entes queridos por esses dias, ou até por esses meses, por esses anos, enfim, não interessa o tempo, mas que estão enlutados, né? Pessoas que realmente estão sofrendo com a perda do seu familiar, do seu amigo, parentes, né? Não compreendendo muito bem esse processo, por que Deus levou tão cedo, por que Deus não curou, esses questionamentos, né? Será que Ele está lá em cima agora como uma estrelinha, abençoando a gente, orando por tantas questões, né, que acabam se perdendo aí como cultura, mas que pouco tem a ver com o Evangelho. Então hoje Deus tem uma palavra para ti que não é minha, porque a palavra de Deus é que restaura, a palavra de Deus é que transforma. Isso é muito sério, irmãos. O mundo espiritual é coisa muito séria. Muito séria. Então quando a palavra de Deus é o que nos consola, verdadeiramente é o Espírito Santo Consolador. É o Deus da Trindade que está agindo na minha e na tua vida. Então eu peço agora na pessoa do pastor André para que faça essa oração. Você também perdeu teu irmão não faz muito tempo. E eu queria muito que realmente essa oração fosse feita para aqueles que perderam familiares e amigos, parentes por esses dias aí. Amém? Se eu queira falar e incluir mais uma oração também nesse propósito, pode falar. Sim, o Maninho, Barreto Maninho tá aqui. Boa noite, Cordão. Um grande abraço. Amém, cunhado. Deus te abençoe. A Marilane queria pedir oração por uma amiga minha daqui. O nome dela é Chun e está com câncer. Fez cirurgia na China e voltou. Seja repreendida a enfermidade nessa noite também. E a Wanda Ourix está aqui. Amém. A Mara Leane está assistindo de Flores da Cunha. Amém, Jesus. Amém. Eu falei. Muitos parentes, né, que já passaram um tempo, o Cláudio, o Urix também, parente da Wanda, a gente carinhosamente chamava de cabeça. Ali começou um processo já de arrebatamento da nossa família, depois veio o tio Dodô, agora o pai. Então assim, a nossa família tem sido realmente bastante tocada por Deus, digamos assim, né? Vocês vão entender o que eu tenho para falar aqui essa noite. E nesse processo de luto há uma maturidade muito grande a ser demonstrada por Deus para cada um de nós. Vocês vão entender por que é necessário se passar por isso. Por que é necessária essa morte, esse processo, né? Por que a pessoa não ficou mais tempo? Por que a gente não fica para sempre aqui, né? Por que a gente tem que ir embora? Por que o pastor Guaraci deixou a gente? Tudo isso, irmãos, Deus vai responder daqui a pouquinho para cada um de vocês. Por hora, apenas creia. Tudo tem um propósito, que o amor de Deus permite. É por Deus nos amar. É porque o Filho dele, o qual ele enviou nessa terra, nos amou de tal maneira que deu tudo para que nós fôssemos, se entregou a si mesmo para que nós fôssemos salvos e compreendêssemos o mistério da vida eterna. Né? Lá João 13,16 nos fala claramente sobre isso. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, né? Seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele creia jamais pereça, mesmo que desça a sepultura, mas tenha a vida eterna. Amém? Oração então pelo pastor André. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer a presença de Deus no nosso meio e também aí com vocês. Agora o meu irmão Jair aqui, nosso pastor, ele está passando por uma experiência da perda do seu pai. Aí vocês olham para mim também, né, que eu já estou lá no 6.9, né, e o meu mano com 58 anos, 57, foi embora dessa terra. Era um pregador da palavra, um estudioso, e eu dizia para ele, Cláudio, te fortalece porque eu preciso de ti, meu irmão. Tu sabe como é que eu vivo. E Deus levou ele, meus irmãos, por uma enfermidade assim, em 3 meses, né? Aí você vê, e eu fiquei. Isso aí não é para nós questionar e nem perguntar o porquê. Deus sabe o porquê. Ele era um homem de Deus, com nós e vocês que estão nos assistindo, né? Mas eu agradeço a Deus nesse momento por estar aqui, agradeço a Deus pelas enfermidades, pela onde eu passei, eu sei que foi dado essa oportunidade para mim orar, e Deus tem me usado muito nessa parte. Talvez ele não ficasse assim como eu estou até esse tempo, porque certa coisa ele não ia suportar, meus irmãos, e eu tenho condição de suportar aqui ainda muita coisa, só Deus e eu sei, mas peço a Deus que venha abençoar a todos neste momento, levar que dizer que a nossa fortaleza não vem da terra, vem do céu, como está escrito na sua palavra. Então eu peço agora a esses que estão enfermos, Deus tem me usado muito nessa área, que o Senhor pode entrar lá onde eu não posso entrar, nem polícia, nem ninguém pode entrar, mas o Espírito dele possa entrar nesses lugares agora onde há essas enfermidades, esses problemas familiares, enfim, o que tiver acontecendo nesse momento, que o Senhor não venha ser glorificado através desse problema que está passando aí, porque certamente um dia todos nós vamos passar por essa situação de perdas. E não adianta chorar, irmãos, temos que ser duro. E ser duro no sentido de aceitar e não reclamar. E agradecer a Deus porque andamos aqui. Então eu sou feliz e creio que muitos também têm que se sentir felizes por estar aí nos vendo e nos ouvindo. E eu peço mais uma vez e repito, Deus entra na vida de cada um que está nos assistindo agora, faça o que tem que ser feito, a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Levanta aqueles que estão caídos e dá força através dessas experiências que a gente vem tendo nos dias de hoje, Pai, que não são bons. Tem que se segurar, meus irmãos. O bicho está pegando, como diz aqui na palavra comum aqui na terra. Então vamos aguardar em Deus e fazer aquilo enquanto podemos. O tempo é curto. Amém? Como o pastor André falou, o bicho está pegando, né, irmãos? Mas existe um lugar. Tem um lugar de refúgio. Não é só pensamento positivo, não. É bom ter pensamento positivo. Mas ele não resolve, não. Muitos sábios não compreenderam a vinda do Cristo quando ele esteve aqui na terra, porque eles se estribaram na própria sabedoria, no próprio conhecimento. A sabedoria de Deus, ela é maior do que a sabedoria humana. Há um lugar de descanso. Esse lugar é do Senhor.
Deus. Denise Nunes, Olavo Silva da Silva e Djalma Medrado são os últimos que entraram. Aleluia. Enquanto a pastora Alice tem os requintão aí do cordão, próximo culto, os discos e tal, a gente vai se preparando aqui para trazer a mensagem para você. Importante, irmãos, nós temos 2 CDs no Mercado Livre, ao preço desde sempre de R$15. O CD do Cordão de 3 Dobras, que está à disposição lá. Nós temos também o CD Teu Mover, que é o CD do Jairo, antes de ter o cordão, também é R$15. Os 2 CDs com playback disponível, os 2 CDs com playback disponível. É só acessar o site lá do Mercado Livre que vai encontrar os CDs lá. Nós temos as nossas reuniões, sendo elas baixadas, a gente dá uma depurada nelas e é postada no YouTube. Então se inscreve no canal youtube.com/Jairo Leandro. Lá a gente está com o canal organizando, entra lá onde são as reuniões. Todas as reuniões tem aquela capinha verde que tem aqui nesse banner aqui, do lado aqui do Dedé. Tem assim, reunião no cordão e diz a data. Então encontra a data das reuniões que foram postadas lá. A gente procura fazer isso sempre na mesma semana da reunião. Apenas quando acontece algum imprevisto a gente se atrasa um pouco, né? Então é importante que você acesse lá no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e aí vai receber as notificações de todas as novas postagens do cordão. Glória a Deus. Chega mais pertinho de mim. Com a perda do meu tio, a perda do meu pai, eram pessoas muito próximas de mim, família. A gente procura mergulhar mais no Evangelho para tentar entender os questionamentos da vida. A gente sabe que a gente não vai ficar para semente, é uma expressão muito comum que a gente ouvia até os antigos falarem, né? Por que a gente tem essa coisa com a morte, essa dificuldade de aceitar a morte? É evidente que nós temos uma alma eterna. Apesar de sermos mortais, temos uma finitude cronológica, né? Naquilo que a gente chama de tempo cronos. Todavia nós temos uma alma eterna. Nós viemos do pó e voltaremos para o pó. Não importa se seremos sepultados, se seremos cremados, né? O pai particularmente foi cremado, então só agilizou o processo de deterioração. Mas algo importante em tudo isso. Por que há essa dor, além da saudade natural, o vazio que fica na nossa alma da convivência, das histórias, das lembranças? E muitas manifestações eu tenho ouvido esses dias todos aí de pessoas que obviamente professam fé, das mais variadas crenças. E eu não estou obviamente aqui para falar de religião, mas o Evangelho é o próprio Jesus falando. Jesus não deixou religião na terra, é importante que se diga isso. Jesus não deixou religião católica, Jesus não deixou religião evangélica, Jesus não deixou o espiritismo de Kardec, não deixou Umbanda, ele deixou o Evangelho, que é a Boa Nova. O homem sequestrou a palavra, a escritura, e através de teologias sistematizadas, criou dogmas para fazer Deus segundo a sua imagem e semelhança, a sua expectativa de fé, segundo a sua crença, segundo a sua tradição, o seu costume, enfim. Mas muitas vezes contrariando a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu quero começar um texto que eu até nem ia ler, mas Deus está me incomodando para ler, porque eu tenho muitos parentes católicos, eu não estou aqui para converter ninguém, eu estou aqui apenas para fazer aquilo que Jesus me manda, que é passar a mensagem. A conversão quem faz é o Espírito Santo. Então, por exemplo, muitos irmãos queridos, né? Ainda hoje falei com alguns deles, Jairinho, eu estou orando muito pelo teu pai, eu estou orando muito pelo teu tio, até sonhei com ele, eu tenho certeza que ele está lá no céu olhando por nós. Eu falei, meu Deus, me ajuda a falar que não é assim que acontece, que o mundo espiritual não depende do que eu penso, não depende do que eu acho. O mundo espiritual é o que Deus disse que é. O mundo espiritual é aquilo que Deus determinou que seria. Então nós não temos como, irmãos, por mais que nós venhamos criar uma teologia pessoal para poder satisfazer a nossa vontade natural, as nossas ansiedades. Há pessoas que vão para o shopping, vão passear para tentar suportar o luto, há pessoas que vão para um cinema, há pessoas que vão até para a igreja. Não tem uma vida com Deus, mas vão à missa, ou vão a um culto, ou vão a um centro de macumba para fazer uma entrega, uma oferenda para tirar essa dor do peito. Enfim, eu vivi em tudo isso, então eu sei o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de ironia, eu estou apenas mostrando que de fato é assim a religião. Isso muitas vezes
ao invés de ajudar, atrapalha, porque as pessoas perpetuam o luto de uma forma que elas não entendem que esse luto, na verdade, não deveria nem existir. Ainda que nós venhamos sentir falta, eu sei que se eu perder a Denise, perder o Dodô, o Dedé, as pessoas que me são mais próximas, eu vou sofrer muito. Mas desde já eu já tenho uma oração no meu coração para Deus me ajudar. Senhor, tira essa dor de mim. Ajuda a aceitar o que eu não posso mudar. Eu sei que eles estão aí porque estão contigo. Eu já sei o que acontece. É como você ter que tomar uma injeção para dor, para curar uma enfermidade, sabe que a injeção vai doer. A famosa Bezetacil, que não tomou, extremamente doída. Mas você sabe que ela vai curar. Você se submete àquela dor sabendo que depois daquela dor vem a cura daquela enfermidade bacteriana. Então, pessoas que porventura ainda não compreendem essa coisa da oração pelos mortos, e Deus me levou a falar disso de uma vez definitiva, quando as pessoas me pedem para instruir, eu as instruo, mas nesse momento eu tenho ouvido muita gente dizendo, eu estou orando pelo teu pai, não adianta mais orar por eles. Eles já completaram a carreira, como Paulo fala na carta de Timóteo, a Timóteo, eles já completaram, eles já se planificaram naquilo que Deus permitiu que eles passassem aqui nessa terra para desfrutar da vida eterna com Deus. Então qualquer coisa que nós façamos em direção a eles, eles não vão ir. E eu tenho uma prova prática disso, porque na ocasião em que o primo do meu pai, que também eu considerei primo, o Cláudio, que foi meu empresário muitas vezes, no dia do seu sepultamento o pai teve um mal súbito, teve morte, parada cardíaca. Ele ficou desacordado durante 30 minutos e foi uma comoção, quase um começo de pânico no cemitério. O inimigo falando na minha mente, no meu coração, que não seria uma, seriam 2 velórios, e eu ali insistindo e brigando espiritualmente, porque eu sabia que era uma briga espiritual, para que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E naquele momento essa morte e essa vida da qual Deus falava não era morte espiritual, nem vida espiritual, era ali mesmo, ele ia voltar. E eu botei a mão no peito dele e repreendi a morte, como me foi profetizado até pelo saudoso pastor Guaraci, que Deus me usaria em ressurreição. Jamais pensei que fosse ser com meu pai. E naquele momento, depois de 2 enfermeiras ter diagnosticado morte, nós vimos com nossos próprios olhos a vida voltando a ele. E o mais interessante foi o que ele nos relatou depois que voltou. Ele não percebeu de nada, ele não viu o que estava acontecendo à sua volta. Se nós orássemos, Ivo, volta, ele não ia ouvir nada, ele está dormindo. Ele estava literalmente dormindo. Ele não podia ouvir a minha oração. Mas Deus ouviu a minha oração, ele interveio. O Espírito Santo interveio e o trouxe de volta. Eu vi o sangue voltando às artérias, era a coisa mais linda, irmãos. Pena não ter filmado aqui, mas está guardado no meu coração daqueles poucos parentes que estavam ali, em cima dele, vendo aquilo acontecer. Nesse segundo momento, quando eu pensei em fazer isso, Deus já me para, agora chegou a hora dele vir para cá. Nem pede isso, que agora ele é meu. Então você também tem que ter esse time de saber até onde você pode ir. Nós não podemos abusar dos dons que Deus nos dá, nós temos que colocar a serviço da obra de Deus. Os dons têm que estar a serviço do reino. E é uma parábola que Jesus conta aqui, no Evangelho de Lucas, que é a parábola do rico e de Lázaro, muito conhecida, até pelos católicos. Tem passado até em novela da TV essa cena. Mas é importante contar a história, eu vou ler por alto, porque para não ler muito, existiu o rico, existiu o Lázaro. O rico ostentava sempre bem, o Lázaro cheio de lepra, cachorro lambendo, de repente o Lázaro morre, vai para o céu. O rico morre e vai para o Hades. E chegando lá no Hades, ele tem sede, tem uma série de necessidades, e ele se volta para o pai Abraão, porque estamos falando aqui de uma cultura judaico-cristã. Ele está falando ali, me dá um pouco d'água, pede para Lázaro, me dá um pouquinho d'água, quer dizer, aquele mendigo que estava lá no tempo da vida, ali comendo migalhas dele, agora ele queria que servisse ele. E é interessante, a partir de Lucas 16, né? E começa um diálogo entre aquele rico, que não é falado o nome dele, interessante isso, o mendigo, o leproso, que tinha feridas, é o Lázaro, esse tem nome, esse foi levado por anjos. O outro simplesmente já vai diretamente para o Hades, né? E chega lá naquele lugar de tormento, ele enxerga o pai Abraão de longe e começa a clamar: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, me manda que o Lázaro molhe a minha boca, molhe a minha língua, só um pouquinho de água eu estou precisando. E ali interessante, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, mas somente males, e agora este é consolado, e tu está sendo atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. E aquele rico ali naquele lugar de tormento, ele insistia no versículo 27, eu te rogo, ó pai Abraão, que aviso, eu tenho 5 irmãos lá que estão tudo perdidos também, que nem eu.
para que dê um testemunho, a fim de que eles também não venham parar nesse lugar de tribulação, esse lugar de tormento onde eu estou. E o Abraão responde para ele, eles têm Moisés, tem os profetas, tem lá o cordão de 3 dobras, tem o pastor da igreja tal, tem tanta gente para falar do evangelho. Não, Abraão, meu pai, manda Lázaro ir lá, mas não adianta mandar, não adianta. Se eles não estão ouvindo os que estão vivos aqui, ainda que ressuscite um e vá lá falar com eles, eles não vão dar ouvido, porque o coração já está empedrado, eles não querem entender. Então nada se pode fazer desse mundo que nós estamos aqui, físico, para o mundo espiritual, a não ser ao Espírito Santo de Deus. É o único Espírito que pode interceder entre nós e o Criador, é através do nosso advogado Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nem o próprio Pai, na nossa natureza humana caída, pode aceitar segundo a tua santidade, nessa intercessão, nessa mediação, nesse advogar de Jesus, a nossa oração chega até Ele com uma paixão, com carinho, com amor, ao ponto de o Pai não poder não responder. Então nós temos que ter essa intercessão do Espírito Santo. Todavia, para aquele que já partiu, não nos cabe julgar. Eu vejo irmãos crentes, infelizmente ele foi para o inferno. Não, aquele está no céu. Porque a gente fica analisando as pessoas pelas obras, a salvação não vem por obras, é por graça divina. É claro que se você for uma pessoa que só fez obras ruins, você vai colher fruto daquilo que você plantou. Então não nos cabe julgar, irmãos. O julgamento pertence ao juiz. Eu prefiro julgar alguém, eu comentava com os irmãos hoje. É como você xingar alguém, você manda alguém, vá para o inferno. Você pode ver que aquilo choca a pessoa. Eu nunca vi alguém brigar com alguém, vá para o céu, cara. Vá com Deus. Não. Quando você fala em céu, você fala em Deus, é automaticamente entendido até culturalmente como uma bênção. Você pode falar para um ateu, Deus te abençoe. Ele vai falar, amém. Porque ele vai entender aquilo como uma coisa positiva. Então não nos cabe julgar, somente o reto juiz, o justo juiz, que pode fazer isso. E é importante que a gente compreenda, irmãos, que, como fala lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque virá a hora em que todos os que estão mortos ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Mas os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Entenda, todos que partiram dessa terra ressuscitarão. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Interessante que Paulo, é uma das primeiras cartas que ele escreve aqui. Ele tinha expectativa de que ele viria à volta do Cristo. Ele cria piamente. Ele está em Corinto escrevendo para o povo de Tessalônica, que era a capital da Macedônia na época, norte da Grécia. Então aquele conceito grego para falar para aquele povo que não estava compreendendo muito bem essas coisas, porque Paulo, depois que ele se converteu, deixou de ser Saulo, começou a ser perseguido, os irmãos sabem. E ali em Tessalônica ele teve que sair fora, porque as pessoas não aceitavam o que ele estava falando. Achavam que o reinado de Jesus era um reinado terreno. Teve que ir para Bereia, depois de Bereia os caras perseguiram ele, teve que ir lá para Atenas. Só por falar a verdade ele era perseguido. Mas algo interessante que ele conseguiu a falar com os crentes recém-convertidos que estavam chegando, queria entender, porque para o grego, aquela aflição, aquela dor, aquele câncer, aquela enfermidade, aquela opressão, aquela depressão, aquela incomodação, enfim, aquele inferno que era a vida da pessoa quando morre, ela está liberta daquilo. Eles não conseguiam entender um corpo novo. Eles não conseguiam aceitar a ressurreição de morto. Aquilo parecia heresia. E Paulo voltou a falar com esses irmãos, com a igreja recém-convertida. Dito isso, vamos para o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, acerca da ressurreição e a vinda de Jesus Cristo. Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ignorantes não no sentido de ser bruto, bravo, não. Ignorantes é aquele que ignora, que desconhece, que não entende a verdade. Ignorante, digamos assim, analfabeto daquilo que ele está dizendo. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Entenda que toda vez que a Bíblia fala dorme, é um eufemismo usado na Bíblia para dizer morte. Porque para o grego a morte era como um sono. E Jesus também era. Para Jesus, quando ele ressuscitou a filha do meu xará, Jairo, que ele fala, menina acorda, menina levanta, Talita cumi, lá em Marcos, ela estava de fato morta, ela não estava dormindo. Mas a morte para Jesus é só um sono. Entenda, aos pouquinhos você vai conseguir perceber o que Deus quer falar aqui essa noite. Então, não quero que você seja ignorante acerca dos que já dormem, os que morreram,
para que vocês não se entristeçam como os demais que não compreendem, que não têm mais esperança. Como os demais, entendem, irmãos? Que Deus fala com a igreja e fala com os demais. Os demais são aqueles que não querem entender o Evangelho, que não querem aceitar Jesus. A única maneira de você entender o que é ter esperança em Cristo é você ter Jesus como teu Senhor. A partir do momento que o teu coração é vazio desse Deus, e você não se entregou para Ele, você não tem Ele como teu Senhor, você não consegue ter esperança. Então você, até diante da morte, você crê que aquela pessoa que você ama, que faleceu, vai virar uma estrelinha e vai ficar abençoando a gente aqui embaixo. Não. Eles não têm esse poder porque também são criatura. Todo o poder foi dado no céu, na terra e debaixo da terra somente a Jesus. Ele tem todo o poder. A Ele foi outorgado esse poder. Nós todos somos apenas filhos quando nos tornamos servos de Deus em Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Vai observando o que Paulo está fazendo aqui. Está dizendo aqui. Dizemos-vos, pois, que isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Entende, irmãos? Hoje eu vou falar do Ivo. Ele morreu, o corpo dele. A morte venceu. Levou ele. Só que há a promessa que Paulo descreve aqui. E mais profundamente, eu quero parar o texto por aqui e dar um pulo em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne, esse corpo, não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Esse corpo não pode herdar um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entenda que quando Jesus fala de ressurreição, Ele está falando do renascimento do corpo. Então não importa o processo pelo qual o teu parente foi sepultado ou cremado, do pó vieste, do pó voltarás. A Bíblia não conta como será esse fenômeno, mas ela nos garante que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, está muito próximo isso. É importante que nós acreditemos e confiemos que isso pode acontecer até na nossa geração. Os sinais são muito evidentes. Paulo já acreditava naquela época. O apóstolo Paulo cria que nós, quando ele fala nós, ele se inclui, porque ele acreditava que naquele tempo já ia acontecer. Então, para alguns incautos ou alguns desesperançados poderiam dizer, se Paulo acreditou e não aconteceu, por que eu vou acreditar agora, irmão Jairo? É justamente porque a palavra se cumpre, irmão, mas no tempo de Deus. Como a própria irmã Andréa falou hoje. O Deus do impossível, Ele manifesta o impossível no momento em que aquilo, aos olhos naturais, não é capaz de acontecer. Mas Deus faz acontecer. Porque esse impossível, Ele vem selar a palavra de Deus. Ou seja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, teremos um corpo glorificado. Um corpo semelhante a Jesus. E aí o texto tão maravilhoso, irmãos. Porque ele fala que nós que estaremos aqui na terra, nós como igreja, seremos arrebatados nos ares. Porque convém, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo que está aqui, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Quando a tua compreensão se dilata e você começa a entender o que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, você começa a sentir um alívio na tua alma, como eu senti ao ver meu pai ali. Eu entendi que aquele corpo, aquele sangue que corria nele, não tem como herdar o reino de Deus, ele tem que ter um corpo celestial. O versículo 49, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim traremos também a imagem do homem celestial, semelhante a Deus. Todos esses que estão no céu terão um corpo glorificado. Todos esses que já partiram, já estão com Jesus. O corpo morto, mas a alma dele já desfruta da glória eterna. Já há uma festa no céu. Porque esse corpo glorificado que Jesus fala aqui, será justamente a plenitude. É interessante a gente compreender, irmão, que nós estamos num processo ainda intermediário. Deus, quando Ele leva alguém, desde Abel, quando partiu dessa terra, era um corpo mortal. Mas Ele, quando vier o Cristo, terá um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo celestial. Então, nesse período intermediário, a alma está no céu, mas o corpo está no pó, está no túmulo, ou foi cremado.
essa matéria, diz a palavra de Deus, ela se plenificará nos ares com a vinda do Cristo. A partir do momento que vier a segunda vinda de Jesus, ele não virá mais como um cordeiro, mas como um leão, poderoso, com autoridade. Nós todos desfrutaremos dessa ressurreição. Alguns para a vida, outros para a morte, mas todo o corpo terá novamente uma estrutura. Quando Deus fala que nós temos que despir desse corpo corruptível, é como se a alma, assim, o corpo, nós fôssemos nus. Nós não ficaremos nus a vida inteira na presença de Deus. O revestimento que a gente tem chamado corpo, esse corpo, mesmo a gente estando pelado, a gente está vestido aos olhos de Deus. Estamos vestidos com um corpo corruptível. É uma ruga, é um cabelinho branco. A morte está o tempo inteiro nos rondando, irmãos. Entenda isso. E essa morte vai ser vencida justamente quando chegar esse processo de Deus na igreja, naqueles que morrem em Cristo. Por isso que a gente insiste tanto, por isso que muitas vezes o crente chega a ser chato. Ai, se eu só falo em Jesus, tem que aceitar Jesus, que agora eu vou ter que frequentar aqui, frequentar ali. Não, irmãos, entenda que evangelho é evangelho, religião é religião. Eu falo de salvação, eu não falo de templo, eu não falo de sinagoga, eu não falo de judaísmo, eu não falo nem de cristianismo, eu falo de Jesus. Eu falo que Deus tem um corpo novo pra gente. Voltemos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos subir antes dos que já estão mortos. Primeiro vai ter sepultura, primeiro vai ter pó. Aonde quer que tenha uma cinza, não se sabe como é que vai ser essa metafísica de Deus, como é que vai ser esse mistério da física quântica, mas vai acontecer. Porque Deus não mente, irmãos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Vai ter música, vai ter barulho. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entenda isso. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há pessoas que não entendem isso. Pensam, então aquelas que não morreram com Jesus Cristo, que morreram acreditando em outros deuses, não vão ressuscitar, irmão Jairo? Não é isso que a palavra fala. A comparação é sempre entre os mortos e os vivos. A ressurreição é uma só, meus irmãos. A ressurreição é quando o corpo renasce. Não estamos falando daquela doutrina da reencarnação que não tem sustentação bíblica. Paulo jamais falaria isso, porque ela justamente é contrária à esperança. A esperança está no corpo glorificado. A esperança não está em a gente ficar passando crivos aqui em terra e nunca se aperfeiçoando cada vez mais, sempre voltando no corpo corruptível, sendo que esse corpo corruptível não tem como herdar a vida eterna. O que herda a vida eterna é o corpo glorificado. É o corpo que não vai sentir mais dor, que não vai sentir mais sede, que não vai sentir mais fome, porque será sustentado pelo Rei da Glória, cujo alimento será o pão vivo do céu. Um lugar onde o próprio sol será a presença de Deus. Não dá para entender, o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu o nosso coração que Deus tem preparado para os seus filhos lá na eternidade. Mas o que a gente pode entender e que nos traz conforto e nos traz consolo é a palavra descrita nesse texto de Paulo. No versículo 16, voltando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É um Deus de ordem decente, vai ter alarido, vai ter barulho de anjo, irmãos. E aqueles que estão lá vão descer junto, Dudu. Vão chegar junto como uma grande equipe assistindo tudo e participando nos ares. Jesus não vai botar os pés na terra nessa volta. Ele vai chegar nos ares, nas nuvens. Assim como na cultura judaica, quando chegava um grande rei na cidade, ele ia até lá fora buscar aquele rei e trazia junto e vinha escoltando ele até na cidade. Percebe que Paulo sempre usa metaforicamente a expressão da cultura da época judaica para poder explicar como será esse processo de ressurreição e arrebatamento que acontecerão praticamente simultaneamente. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a entrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Deus Todo-Poderoso para sempre. Para sempre. O mesmo Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre o livramento que Deus vai nos dar da ira de Deus que virá. A ira de Deus que será derramada sobre os homens. Deus vai nos poupar dessa ira, por isso que Ele vem arrebatar a sua igreja. E não tem como fugir dessa ira, meus irmãos, que vai se cumprir J por J, tio por tio. Então é necessário que nós confiemos na palavra do Senhor. Busque Deus de todo o tempo, arrependa-se agora onde você quer que esteja. Não quero dizer que esse arrependimento tem que ser, eu tenho que ir para um lugar amanhã, congregar ou professar alguma fé religiosa. Absolutamente é no teu coração, porque Deus não vê o homem como o homem se vê, como a religião julga. Deus vê o teu coração. Mas entenda que diante dessa palavra, dessa verdade espiritual, Deus está querendo alertar a humanidade de que há um tempo
de choro, sim, mas esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir amanhã. Esse profundo luto que a minha família está vivendo com a morte do Ivo, há 6 meses atrás com a morte do meu tio, que foi um vazio, um rombo na família, no meu coração, eu falo isso diante de Deus, irmãos, foi preenchido pela esperança da glória. E essa esperança, ela só se manifesta porque eu sou servo, filho do Deus Altíssimo. Esse sentimento jamais vai brotar no coração de quem não reconhece Deus como Senhor, porque ele vai achar que é loucura. Essa palavra jamais vai se comprar como uma coisa rema na sua vida, se você não entender que Jesus é o seu Senhor. Você só passa a acreditar nisso aqui. Isso aqui não é um conto de carochinha, como aquele povo grego da época achava que fosse. Isso aqui é a conversa fiada desse tal de Paulo. Esse cara está vindo com conversa fiada. Isso aqui não tem nada a ver com a nossa cultura, com aquilo que a gente crê. Mas quando você se volta para Deus e você tem uma experiência com Deus, aí você começa a entender o que Deus quer fazer através da sua palavra. Ele quer nos livrar dessa ira, por isso que o encontra nos ares. Só que com o passar do tempo, meus irmãos, as coisas vão ficar diferentes. Depois vai vir um apocalipse, eu não quero me estender, que o tempo já é curto. Muita coisa vai acontecer. Como é que vai ser o processo todo? Jesus vem, os mortos ressuscitam, os que estão vivos em Cristo vão ser arrebatados, é como um piscar de olho. É algo tão rápido como foi a ressurreição de Cristo. Não dá para explicar pela física, nem pela física quântica você consegue responder isso. Por mais que algum físico venha entender como é que essa matéria ela pode ser transformada num átomo de tempo. Irmãos, é mais fácil acreditar se você fosse levar uma explicação científica, por exemplo, de um espermatozoide, como é que pode fecundando um óvulo, gerar eu, gerar você. Seria loucura para aquele povo daquela época. E hoje você sabe, você tem o conhecimento, chegou até a ti o entendimento de que um espermatozoide fecundando um óvulo gera um ser humano. O que é para esse Deus fazer do pó gerar um ser humano de novo? O que é para esse Deus que permitiu que essa matéria se corrompa, apodreça na terra, como alguns que não têm fé, que não têm entendimento? Morreu é só enterrar, morreu é só cremar. Como se materialmente a visão que ela tem da vida é uma vida material, materialista. Ou aquele mais religioso, de repente, com crendices romanas, ele pode crer que não, mas ele vai ficar lá, passar um crivo lá, até que a alma dele se purifique, né? E depois ele sai de lá e vai para a plenitude de Deus. Já o espírita pode achar que, não, mas ele não está legal, ele vai ter que voltar, vai ter que reencarnar e começar tudo de novo para ver se agora dessa vez ele acerta. E continua errando, continua cada vez mais imperfeito. Porque só a graça de Deus salva. Só a graça de Deus pode transformar essa natureza caída numa natureza divina. Só a graça de Deus pode manifestar a salvação no ser humano já aqui nesse tempo. Porque há muitos que pensam que a salvação vem no processo da morte para o céu. Absolutamente. Você tem que cultivar essa salvação ainda em vida. Para que você tenha consciência, porque entenda que a ressurreição vai ser o renascimento de um corpo. Quando alguém morre, quando o Ivo morreu, morreu o corpo. A morte foi vencida. Mas a partir do momento que essa ressurreição alcança, olha que Paulo fala, continuando, voltando lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o corpo glorificado, e isso que é mortal, que é corruptível, que vai apodrecer, que vai virar pó, se revestir de um corpo imortal, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde é que está a morte, teu aguilhão? Onde é que está o inferno, a tua vitória? Aqui nesse dia, irmãos, glorioso, vai ser a morte da morte. Aleluia. Exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Você que está chorando agora porque o meu pai morreu, ou teu pai morreu, teu familiar faleceu, morreu só o corpo, só a carcaça, só aquilo que realmente não tem como subir para a glória, porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Não tem como eu ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não tem como ir para o céu. Para você ir para o céu, esse corpo tem que perecer. Para você ir para o céu, você tem que se despir deste homem natural e viver e se tornar um homem espiritual. Por isso que o Evangelho traz essa consciência. Porque lá no céu, o meu pai está bem vivo, está bem acordado. A alma não perde consciência, o que dorme é o corpo, não é a alma. É isso que muitas vezes a religião deixa confusa e faz com que nós venhamos a interceder e rezar para que ele, enquanto estiver lá, possa fazer algo por nós. Eles não têm essa capacidade. Isso chama-se idolatria e Deus abomina isso, porque ele deixou claro que no reino dos céus só um tem autoridade. Um só Deus. O próprio profeta Zacarias já falou sobre isso. O dia do Senhor vai vir. Vai ter problema lá em Jerusalém, vai ter guerra, nações atacando aquele lugar, mas vai virar o dia que a plenitude de Deus se instalará nessa terra.
aonde o usurpador vai ser derrotado definitivamente. Todo esse processo é difícil de explicar em poucas horas, mas o que o coração precisa entender essa noite, para que você alivie essa dor da perda daquele ente querido que você perdeu e não consegue entender por que Deus levou, por que morreu, por que não ficou mais um tempo, por que Deus não curou. Entenda que esse processo se fazia necessário para que a vida eterna se manifeste até ele. Assim como teve aquela promessa de Deus a Maria, que Jesus iria reinar sobre o trono de Davi por 1000 anos, depois em Apocalipse 20, Satanás é amarrado por 1000 anos, depois no capítulo 21, vem o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Tudo isso vai se cumprir, cada qual no seu tempo. Cabe a gente crer, tão somente. Eu não sei quantos anos tem de vida para cada um de nós aqui na Terra, não sei se vai chegar um ano. Precisamos estar preparados para a vida eterna, meus irmãos. Ainda que tenhamos prazer em desfrutar e comer o melhor dessa terra, nosso coração, nossa alma tem que estar preparada para o dia da vinda do Messias. Para o meu pai já chegou. 4h30 da manhã foi o dia do arrebatamento dele. A ressurreição não aconteceu ainda, mas ele foi levado. A alma dele foi arrancada daquele corpo. Aquela doença degenerativa, aquela pancreatite não tem mais poder nenhum. Onde está agora a tua eficácia, ó pancreatite, eu poderia dizer, para essa doença? Onde está a depressão? Onde está a tua tristeza? Onde está a tua lamento que chorava a morte do irmão querido? O mesmo te deu. Estão caminhando junto nas ruas de ouro, já estão desfrutando, mas no dia da ressurreição, os mortos ressuscitarão do nada, do pó, das cinzas. Não tenta entender como será esse corpo. O mais próximo que você consegue entender foi quando Jesus apareceu aos seus discípulos pedindo alimento ali para os discípulos, comendo pão, comendo peixe. Tudo que ele comia era glorificado também. Ele passava pela parede. Imagina, aleluia. Comendo peixinho e pão. E aquele alimento era glorificado. Ele queria mostrar, olha o corpo que eu vou dar para vocês quando vocês ressuscitarem. Olha, toque em mim. Tem massa. Tem forma. Não é mais carne nem sangue. Mas é o corpo que eu vou dar para vocês. Esse é o corpo que, quando eu voltar na segunda vinda, isso ele deixou de forma clara, subliminar, mas clara. Para que nós compreendamos isso hoje. Naquele tempo não existia a carta aos Tessalonicenses. A influência grega era muito grande, irmãos. Eles não conseguiam entender. Mas há 2000 anos que Paulo fala isso. Mas nós não lemos a Bíblia, nós não lemos o texto. Ficamos presos em adágios populares, em crendices de tradição religiosa. Porque a minha avó pensava isso, a minha trisavó pensava naquilo. E não nos voltamos para a palavra, cujos discípulos, cujos apóstolos deram suas vidas para escrever isso aqui, inspirados pelo Espírito Santo. E nós não sabemos aproveitar isso, irmãos. Eu convoco a vocês, comecem a ler o livro Bíblia, não apenas com quem está tentando ter conhecimento teológico, absolutamente esquece isso, porque eu também não tenho. Mas quando a revelação de Deus vier até a ti, você vai entender que esse mistério que Paulo falou, que os gregos não entendiam, e nem aqueles crentes de Tessalônica não entendiam, era a revelação de Deus. E o Espírito Santo fazia o coração deles entender. Havia uma concordância. Eu não estou entendendo por isso, mas eu estou sentindo uma alegria no que tu está falando, Paulo. Olha, eu não estou entendendo o que tu está dizendo, irmão Jerônimo. Eu estou sentindo uma paz, já não estou nem chorando pela morte daquele que eu perdi. Já não vejo a hora de estar com ele. Não que eu esteja com vontade de morrer, mas eu sei que no tempo certo eu vou estar lá. Então aproveite essa vida que Deus te deu. Ame mais. Perdoe mais. Ame hoje, faça as coisas como se fosse o teu último dia, porque não sabemos o dia de amanhã. Talvez quando eu não estiver mais aqui, pessoas vão ver reiteradas vezes esse vídeo. Talvez esse vídeo faça mais sentido quando eu partir do que agora que eu estou aqui. Talvez a minha voz tenha mais poder de te convencer de que isso aqui não é um conto de carochinha, mas é algo sério, não é algo religioso, é algo espiritual, que você vai abrir a tua compreensão para poder viver essa verdade. E crer que, de fato, aqueles que morreram há 1000 anos atrás, ou que morreram semana passada ou estão morrendo agora, juntos ressuscitarão. Uns para a salvação, outros para a perdição. Mas isso é coisa para Deus julgar. O que você tem que entender é que a nossa vida é eterna. Nós não somos esse corpo, nós habitamos nesse corpo. A essência que está em nós, essa consciência de vida, esse evangelho vai para nós, vai conosco nas alturas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus para aquele ladrão da cruz. O corpo poderia ser na cruz, os abutres comeram, não sei que fim deram aquele corpo. Assim como tantos que morreram, irmãos. Uns foram cremados, outros foram sepultados, não interessa. Mas cada um desses corpos, o dia que Jesus voltar com alarido, voz de arcanjo e trombeta, ressurreição de quem está morto.
e transformação de quem está vivo. Ambos seremos transformados. Porque assim como o morto que não tem mais um corpo que virou pó, e assim como nós que, embora ainda tendo vida nesse corpo, ele, enquanto corruptível, não tem como herdar o céu. Ambos terão que ser transformados. Uma transformação chama-se ressurreição. A outra transformação, através do arrebatamento, é justamente esse fenômeno da física quântica que nós não conseguimos explicar porque a Bíblia não nos relata. É só por fé que você vai entender. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 20 de fevereiro, 9 dias depois do falecimento físico do Ivo, mas uma alegria incomensurável da convicção de que ele está diante do Rei da Glória. Aleluia. Que essa palavra possa confortar teu coração, não como uma palavra positiva apenas, mas como uma verdade espiritual, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que isso é assim, assim seja. Portanto, você muda o teu comportamento agora diante de Deus. Quando você lembrar daquele familiar do qual você pensa em orar por ele, apenas agradeça a Deus pelo tempo que ele conviveu aqui. Apenas peça a Deus que coloque paz no teu coração pela falta que ele te faz. Peça a Deus com sinceridade. Converse com Deus com naturalidade, baseado nas Escrituras, e você vai receber a paz que excede toda a tua compreensão, todo o teu entendimento. É isso que Deus tem para a sua igreja. É isso que Deus colocou no meu coração essa noite, para você e para a tua família. Damos por encerrado mais uma reunião do Cordão. Glória a Deus.